Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como criar cadastros utilizando componentes Bind Navigator, Bind Source customizados. Primeiramente, o nosso projeto ele está estruturado com a metodologia MVC. Aqui temos o projeto com todas as classes entidades na camada Model. Temos a camada Control com todas as classes controladoras e temos o projeto View, onde estarão todas as interfaces do nosso sistema. Aqui eu criei um projeto para colocar todos os componentes customizados, onde está aqui o H4B Bind Navigator, H4B Bind Search e H4B Data Grid View. Também criei uma classe chamada DAO, um projeto chamado DAO, onde contém classes que farão acesso ao banco de dados. E por fim, tem um projeto chamado Tools, que contém ferramentas que nos ajudará a desenvolver o nosso projeto. Temos aqui uma classe onde contém uma Message Box customizada, H4B Message Box, e temos outras classes para controles, configuração do acesso ao banco de dados, exceções customizadas, entre outras. Como fazemos para criar um cadastro utilizando o Bind Navigator e o Bind Source customizados? Primeiramente, vamos aqui no projeto View. Temos aqui um formulário principal chamado Form Main. Vamos abrir. Aqui temos o menu Cadastros, Softwares. Tá? Não criamos ainda o formulário Softwares. Como vamos fazer? Como vamos fazer isso? Clicar com o botão direito no projeto View, Add Windows Forms. Vamos dar um nome para o formulário, de preferência o nome do caso de uso, seguido precedido com IHM. Então, IHM manter softwares. Vamos clicar em Add. Criamos o formulário. Vamos ajeitar. Primeira coisa a mudar é a propriedade text do formulário. Vamos colocar cadastro de softwares. Depois vamos mudar Start Position. Colocaremos Center Screen, que quando você abrir o formulário, ele vai estar localizado no meio da tela do computador. As outras propriedades, por enquanto, não vamos mexer. Ok. Para criar o Bind Navigator, basta a gente vir aqui do ladinho, ó. Como eu criei componentes customizados, eles vão aparecer aqui, certo? Vamos clicar em cima do Bind Source, puxar, arrastar até o formulário e soltar. Então ele criou o componente aqui, né? Aqui estão as propriedades dele, ok? Em Data Source, vamos clicar a flechinha. Não temos nenhum Data Source, então vamos clicar aqui em Add Project Data Source, adicionar um Data Source ao projeto. Vai abrir esse assistente, a gente vai marcar em Object,
Next, e vão aparecer todos os namespaces do nosso projeto. A gente vai no projeto H4B System Model, nesse namespace, e vamos procurar a classe Software. Está aqui, e vamos dar um Finish. Ele criou um data source. Para exibir os data sources, a gente vai em View. Não temos a janela aqui, vamos em Data, Show Data Source. Aqui está o data source, né? Ele contém aqui as propriedades, né? E aqui tem uma lista de módulos, também está no data source. Como vamos fazer? A gente precisa criar os controles aqui. O primeiro controle a ser criado é o Binding Source customizado, que é o H4B Binding Source. Desculpe, o Binding Navigator customizado, que é esse componente aqui. Vamos clicar, arrastar, soltar aqui. Ok? Precisamos vincular o Binding Navigator com o Binding Source. Então, vamos aqui em Propriedades, procuramos a propriedade Binding Source. Está aqui. Vamos selecionar o Binding Source que criamos. Ok? Vamos salvar. O primeiro controle a ser criado é o do código. Por quê? Porque aqui no data source tem propriedade código. Se a gente puxar, arrastar e soltar, automaticamente ele cria a label, cria a text box. Aqui na label a gente vai sempre alterar o nome, deixar o nome com acentuação. Ok. E vamos posicionar ele aqui em cima, sempre fazendo que apareça o risquinho ali como o ponto máximo da posição. Podemos deixar aqui. Próximo, descrição. Arrasta, solta. Vamos posicionar e vamos trocar aqui colocando descrição com acentuação. Certo? No banco de dados, o campo descrição ele tem um tamanho. E se a gente for aqui no Management Studio, procurarmos a tabela Software, clicamos com direito, Design, aqui, ó, descrição é um varchar 64, então o tamanho máximo dele é 64 caracteres. Então a gente tem que limitar isso na text box para que o usuário não exceda o tamanho máximo de caracteres no campo dentro do banco de dados. Então a gente vai clicar no text box, vai achar a propriedade maxLength, está aqui, e vamos informar 64. Damos um Enter. Vamos aumentar esse campo, fazendo que ele chegue até o ponto máximo aqui, dado como sugestão pelo Visual Studio. A descrição, a gente vai selecionar ela, apertar a tecla Ctrl, apertar a seta para a esquerda e deixar que o Visual Studio posicione no seu ponto máximo. Vamos arrastar a text box até o ponto máximo entre a label. Vamos selecionar o código, a text box do código, a label do código. Pressionamos Ctrl, seta para a esquerda e deixar que posicione até esta posição. Vamos diminuir o tamanho do campo código.
Sim, está bom. Salvar. Sabemos que as Windows Forms elas se redimensionam, né? E para que isso fique mais apresentável, precisamos que os controles também acompanhem o redimensionamento, como não está acontecendo aqui. O que nós vamos fazer? Vamos deixar numa posição, vamos acertar aqui a text box para chegar ao seu ponto de sugestão aqui, para deixar uma margem. Com a text box selecionada, vamos na propriedade Anchor. Aqui, vamos clicar na flechinha e vamos marcar para ele ancorar também o lado direito. Quando fazemos isso, quando redimensionamos o form, o controle acompanha o tamanho, ok? Vamos salvar. Os controles já foram criados. Aqui em módulos, a gente não vai colocar nesse formulário, porque módulos é um outro cadastro. Então, a gente vai tratar num próximo momento. Os campos estão aqui. Para deixar mais apresentável ao usuário, a gente vai colocar um Data Grid View aqui, para que ele saiba quais são os softwares que contém dentro do banco de dados. Vamos aqui na aba Toolbox, vamos clicar em H4B Data Grid View, puxar até o formulário, soltar. Ok? Ele já vai trazer essas propriedades habilitadas, está tudo certo. Ele diz para escolher um data source. No caso aqui, é o nosso Binding Source. Então vamos clicar aqui na flechinha, vamos selecionar H4B Binding Source 1. Ok? Ele já cria automaticamente as colunas do grid. Vamos clicar, deixar nessa posição aqui, puxar até essa posição aqui que o Visual Studio me dá como sugestão de imagem. Vamos na propriedade Anchor aqui e vamos marcar para ele ancorar à direita e abaixo. Por quê? Quando eu aumentar o formulário, ele tem que acompanhar, certo? Ok. Vamos salvar. Aqui vemos que o código está sem acentuação e a descrição também. Vamos arrumar isso. Então, clicamos no formulário, vamos nessa flechinha aqui e vamos aqui, ó, Edit Columns. Na propriedade, vamos procurar a propriedade Header Text, vamos editar aqui, vamos colocar código com acento, certo? Damos um Enter, vamos na descrição e fazemos a mesma coisa, ok? Vamos dar um OK. E outra propriedade bastante importante que a gente vai pôr aqui é a questão de quando for exibido registros dentro desse grid, é necessário que, se o tamanho da coluna ficar menor que o tamanho do texto dela, essa coluna ela tem que redimensionar. Para entender melhor, a coluna descrição ela tem um tamanho 50, por exemplo. Se o conteúdo de uma linha dessa coluna exceder, vai ficar cortado. Então temos que aqui em uma propriedade do Data Grid View, que se chama Auto Size Columns Mode, a gente vai selecionar All Cells, ou seja, ele vai dar um auto size e vai redimensionar as colunas do tamanho das células, né? Se uma célula for maior que a outra, ele vai
o tamanho da coluna vai ser o tamanho da célula maior que tem dentro do grid. Vamos salvar. A primeira etapa já está concluída, a criação dos controles. Vamos ao código-fonte. Para isso, utilizaremos a tecla F7. Ok? Tá, primeiro vamos pensar. Tem alguma propriedade da classe? Vamos aqui na classe Model, Software, que é obrigatória para que seja salvo, seja consultado o registro software. Aqui temos o código, a descrição e o modo. O modo não é obrigatório. O código não é obrigatório. A gente não vai fazer gerenciamento do código, porque o código é auto-incrementável. A descrição é obrigatória. Só que a gente informa dentro do cadastro. Então, aqui quando inicializamos o formulário, não precisamos de nenhuma propriedade, de nenhum objeto que seja passado por parâmetro. Ok? Ainda na interface, na text box código, a gente vai colocar a propriedade read only. Por quê? A gente não vai deixar o usuário editar o código, porque o código é o banco de dados que vai fornecer para a gente através do auto-incremento da tabela. Vamos salvar. O que temos que fazer aqui? Quando o usuário abrir o formulário, tem que carregar todos os softwares. Então vamos apertar F7, vamos aqui no código, vamos criar um método private void obter todos os softwares, né? Como que vamos fazer isso? A gente tem a classe controladora. Primeiramente a gente vai criar aqui em cima como variável global para a classe private void não, o nome da classe controladora, que começa com control. Você viu que não apareceu. Por quê? Porque não adicionamos a referência. Então vamos checar se tem a referência do projeto controls. Você vai vir aqui em referências. Está aqui, ó. Mas não tem o using. Então vamos pôr o using. Using h4bsystem.control. Ponto e vírgula. Vamos aqui, Ctrl Tab. Apareceu todas as classes controladoras. Nesse caso é controle manter softwares. Está aqui. Enter. Podemos chamar de underline control. Ponto e vírgula. Certo? Criamos aqui a variável e vamos inicializar no método construtor que está aqui. Então, underline control igual a new control manter softwares. Certo? No método obter todos, a gente vai chamar underline control ponto buscar todos. Ou seja, vamos buscar todos os softwares, né? Esse método traz uma lista de softwares. Ok. Então vamos dar um tab, ponto e vírgula, e vamos criar antes aqui uma variável do tipo var lista. Então criamos uma variável lista que vai assumir o tipo list software. Ok, temos a lista de softwares. Onde a gente vai jogar isso? Dentro do binding source. Ok? Então a gente vai aqui embaixo chamar bindings. A gente começa com h4b. h4b, aqui está o nosso componente que criamos lá no comecinho da aula. Binding source ponto data source. Como que vamos pôr esse data source? A gente vai pôr um igual new. Aqui a gente vai jogar a lista de softwares, mas a gente vai jogar com outro tipo, com o tipo binding list. Por quê?
Porque o bind list vai deixar que a gente edite os itens da lista. Então a gente vai escrever binding list, ok? Ele está dizendo aqui que ocorreu um erro. Vamos aqui na sugestão do ReSharp e vamos clicar. Ó. É uma referência do namespace system, ok? Ele criou aqui o using, que é system.componentModel. Bind list do que? Qual é o tipo? O tipo é software, certo? Damos um ASCII. Ó. Apareceu para adicionar esse namespace. Vamos clicar. Adicionou aqui h4b.model. Vamos abrir o parênteses. Vamos pôr aqui dentro lista. Ponto e vírgula. Ele está dando ambiguidade aqui. Ele está dizendo que tem uma ambiguidade aqui, mas na verdade ele está se perdendo com os namespace. Se eu mandar compilar dando um Ctrl Shift B, ele compilou normal. Então vamos ignorar esse erro. Então aqui a gente cria aqui um objeto binding list da classe software e passa a lista que a gente obteve aqui, certo? Esse método a gente vai chamar no load do formulário. Então a gente vai vir aqui, voltar no formulário, vai clicar no formulário, vai vir aqui em eventos. Aqui está escrito evento load, vamos dar um duplo clique e vamos chamar o método aqui dentro, obter todos, ok? Vamos executar, cadastros, softwares, não apareceu, por quê? Porque eu não coloquei ainda para chamar o formulário dentro desse menu. Vamos parar a execução, vamos diminuir aqui, vamos na classe formMain, vamos dar um duplo clique em softwares e vamos chamar aqui var form new ihm manter softwares, ponto e vírgula, form ponto show, ok? Vamos usar o show. Aqui já estamos chamando o formulário. Vamos dar um start debugging, cadastros softwares, ok? Então ele já tem aqui um software cadastrado dentro do banco de dados, né, chamado H4B System. Sobre o redimensionamento, ele está aqui, ó. Isso que eu quis dizer, ó. Vamos cadastrar aqui um novo software, vocês vão entender como que ele vai dimensionar. Descrição. Podemos aqui, sistema de controle de estoques. Vamos salvar. Ó, ele dimensionou. O tamanho da célula é o tamanho da coluna, ok? Só que se a gente fechar aqui o formulário, podem cadastrar software, abrir de novo, ó, não salvou. Por quê? Porque eu tenho um evento no Bind Navigator que se chama Save Item. E é nesse evento que eu vou chamar o método da classe controladora para salvar dentro do banco de dados. Então a gente vai fechar aqui, vai aqui na interface, vamos clicar aqui no nosso H4B Bind Navigator. A gente vai aqui nesse método, Save Item, damos um duplo clique. É dentro desse método que a gente vai chamar o método da classe controladora para salvar dentro do banco de dados.
como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar um outro método aqui, private, vamos colocar um bool salvar, ok? Dentro dele a gente vai chamar aqui underline control ponto salvar, e ele está pedindo o software. Qual que é o software? Né? A gente não aprendeu a pegar ainda o item que a gente está adicionando ou alterando. Como que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma propriedade privada, private, do tipo software. A gente vai chamar de software atual, certo? E a gente vai colocar aqui somente o método get, para a gente obter qual que é o software que a gente está adicionando ou alterando. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai chamar o nosso h4b binding source, a gente sempre vai trabalhar com esse binding source, ponto current, ou seja, o registro atual. Né? Como a gente vai fazer? A gente vai pôr um return antes, né? Para ele retornar qual que é o meu registro de software atual. Só que ele é do tipo object, eu preciso fazer um cast. Como que eu vou fazer esse cast? Antes aqui do da nossa propriedade, a gente vai escrever software. Então ele está dando um cast, né, do nosso registro atual. Vamos salvar. Então aqui no método salvar a gente vai chamar aquela propriedade que a gente criou, software atual, ponto e vírgula, né? E a gente tem aqui, ele retorna um true ou false. Só que a gente tem que lembrar que esse método ele retorna exceções. Então a gente precisa colocar isso dentro de um try catch. Então a gente vai escrever try tab, vai pôr esse cara aqui dentro, ok, né? E que tipo de exceção que ele retorna? Ele retorna uma exceção do tipo user exception, né? Tá pedindo para adicionar o namespace. Por que ele retorna isso? Porque a gente programou isso. Se a gente vir aqui, clicar no método salvar, teclar F12, ó, aqui está o método que a gente gravou, ó, ele tem um try, ele retorna aqui um throw user exception e outro throw user exception, sempre vai retornar isso, ok? Então a gente vai fechar aqui. A gente vai ter que disparar uma message box para o usuário, informando qual é a exceção dada. Vamos voltar aqui, ó, que tipo de exceção que ele pode dar. Ó, ele pode dar uma exceção de erro não tratado e uma exceção de ocorreu um erro a salvar. Então ele retorna, sempre vai retornar erros. Então a gente vai fechar aqui e a gente vai usar aqui dentro do catch, a gente vai colocar user exception, vamos dar um nome aqui, ex, certo? Vamos tirar esse throw e vamos chamar a classe h4b messagebox ponto. Tem um método chamado showError, que a gente vai passar o erro que ocorreu, no caso a variável ex, certo? Ponto e vírgula, né? Com esse erro, com esse método, ele vai disparar uma mensagem customizada para o usuário, certo? Só que a gente tem aqui o bool para retornar. Está dando um erro aqui, ó. Eu tenho que retornar tem que dar um retorno para o método. Então, ele vai retornar true quando? Quando ele executar esse método com sucesso. Como esse método já retorna true ou false, true para sucesso e false para erro, a gente vai escrever return antes aqui, né? Já basta. E
quando ele cai dentro do catch, ele tem que dar um return false. Então a gente vai escrever aqui return false, né? Ocorreu um erro. Só isso. Esse método salvar a gente vai chamar dentro desse evento aqui, do save item, certo? Salvar, ponto e vírgula. Só que ele passa aqui um event args customizado, né? Então, o que ele tem dentro desse event args, que é a variável e, o parâmetro e. A gente vai e ponto. Ele tem um cancel. Então, o que a gente vai fazer? Se o meta salvar retornar um false, a gente tem que cancelar esse evento save item, certo? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai chamar esse cancel, vai receber, vamos negar o salvar, ou seja, se o salvar retornar false, eu negando aqui ele será true, então cancel será true, tá? Isso a gente vai fazer para todos os eventos do saving item e do delete item, ok? Outra coisa, quando eu salvo um registro, eu tenho que chamar um método no bind source. Aqui. Bind source. Ponto, a gente vai chamar isso aqui, ó. Reset current item. Por quê? Porque algumas propriedades vão ser alteradas da classe controladora para frente, que eu tenho que atualizar dentro do bind source. Então eu dou esse reset current item, que ele vai atualizar, vai reler todas as propriedades que estão com bind dentro desse bind source. Então a gente vai chamar esse cara aqui no final desse método. Você vê aqui que ele não vai ser chamado, por quê? Porque tem dois return aqui. Então a gente vai ter que fazer diferente. A gente vai ter que colocar um if aqui. Se salvar retornar um true, eu vou executar essa linha de comando aqui. Vamos colar aqui dentro. E vamos dar um return true. Ok? Isso já basta para a gente. Você viu que ainda está dando um erro aqui. Por quê? Porque eu tenho um if. Se ele não cair dentro do if, o que ele vai retornar? Vai retornar um false. Então o que a gente pode fazer? A gente tira esse return false do catch e põe aqui fora. Por quê? Ele só vai retornar true se cair dentro dessa condição aqui. Qualquer outra coisa vai ser return false. Então se ele não cair aqui dentro, der um erro, ele vai sempre retornar false. Tá? Vamos aqui debugar para ver se está salvando. Cadastro, softwares, está aqui, vamos adicionar um novo. Sistema de controle de estoque. Vamos clicar aqui no botão salvar. Ó, ocorreu um erro, né? Não pode inserir valor explícito na coluna identidade, na tabela software, né? O que está acontecendo? A história precisa estar errada, né? Vamos dar um OK aqui. E vamos ter que corrigir isso. Vamos aqui no Manage Studio. Qual que é a história procedure que está sendo chamada? Como é que eu vou saber? Vamos atualizar aqui. Eu sempre vou pegar o nome da classe e o nome do método. Então, o nome da classe software, o nome do método incluir, estava incluindo. A gente vai clicar com o botão direito e vai dar um modify. Olha aqui, ó. Eu não preciso passar o ID software para esse insert. Então eu vou tirar esse parâmetro, vou tirar aqui e vou tirar aqui, certo? Vamos dar um F5, atualizamos a Story Procedure. Voltamos aqui no cadastro e vamos tentar cadastrar novamente. Adicionar novo. Sistema para controle de estoque. Vamos clicar no botão salvar. Opa, ainda está com erro. Ó, tem mais argumentos especificados, né?
Tem alguma coisa errada nesse software incluir. Vamos dar um OK e vamos aonde? Na classe software. Deve ter algum problema lá. Então a gente vem aqui no software, aperta o F7. Vamos aqui no método incluir. Aqui, ó, eu estou passando ID software, não tem mais isso. Vou apagar isso aqui. Primeiro eu tenho que parar o debug. Quando dá esse erro aqui, ele está me dizendo para eu parar o debug. Vamos stop debug. Vamos apagar isso. Agora sim. Vamos apertar o play. Cadastro, softwares, adicionar, controle para sistema para controle de estoque. Salvar. Ok, salvou. Só que ele está com o ID errado aqui. A gente tem que corrigir isso. Vamos fechar o formulário e abrir de novo para ver se salvou. Fechando o formulário e abrindo de novo, a gente certifica. Para a gente certificar, ele tem que aparecer. Se aparecer, quer dizer que salvou. Então, softwares, ok, ele salvou, ele já puxou o ID certo. Por que ele não puxou o ID? A store precisa estar errada. Ela tem que retornar o ID da inserção. Então, a gente vai vir aqui na Store Procedure, vai editar ela, vai dar um select @ identity, eu acho. Isso. Essa aqui é uma variável do SQL que vai retornar o ID dessa inserção aqui. Vamos dar um F5. Ok, atualizei a procedure. Sempre quando atualizar a procedure, eu tenho que salvar num arquivo isso. Naquele arquivo que tem na pasta consultas SQL. Então, vou copiar isso aqui. Vou lá na pasta do meu projeto. Eu estou em software incluir. Clico direito, editar. Ctrl A, Ctrl V. Tá? Salvando. Ok? Sempre tem que deixar atualizado. Por quê? Porque os outros bancos de dados tem que ser atualizados também de cada máquina, né? No caso ainda nós estamos no ambiente de desenvolvimento, então vai ter que ser procedido dessa forma. Então voltamos aqui, cadastro softwares, né? Vamos cadastrar mais um, adicionar novo, sistema de nota fiscal eletrônica, salvar. Olha lá, salvou, né? Temos aqui o ID, descrição, ok. A gente tem que dar uma mensagem que salvou com sucesso, né? Temos que dar uma mensagem. Como a gente pode fazer isso? Vamos fechar aqui, vamos voltar no Visual Studio. Voltamos aqui na IHM, vamos parar aqui no debug. Então, se ele salvar, eu posso fazer o que? Eu vou disparar uma caixa de mensagem, uma message box. Então, qual que é o método? Eu vou usar a classe int4b messagebox.show. Primeiro parâmetro, o text. Qual que é o texto? Então, eu vou adicionar aqui uma string. Cadastro salvo com sucesso. Exclamação. Certo? Qual que é o próximo parâmetro? Eu posso adicionar o caption. Nesse caso a gente não vai pôr o caption, porque por padrão ele é o nome do sistema. Vamos deixar assim mesmo. Eu posso passar o parâmetro type. Isso tem que passar. Se é uma informação, se é uma pergunta, se é um erro ou uma advertência. Nesse caso é uma informação, não preciso passar. E tem também ali o botão padrão. Por padrão é o botão 1, né? Eu posso colocar o botão 1 ou o botão 2. Nesse caso também vai ser o botão 1. Então eu só preciso passar
o TXT, o text da mensagem. Ponto e vírgula. Ok, vamos executar, cadastro softwares, né? Vamos editar um aqui, vamos colocar estoque maiúsculo, certo? Vamos salvar, ó, cadastro salvo com sucesso, ok, ele salvou. Vamos fechar o formulário, abrir de novo, ó, salvou mesmo, buscou no banco de dados de novo, tá salvo, certo? É curioso aqui que eu implementei, vamos supor, eu vou alterar aqui qualquer coisa, dou um tap, ó, eu cancelo a alteração ou eu salvo a alteração, certo? Eu não posso mexer em mais nada, ó, né? E ó, cliquei, não era para acontecer isso, eu tenho que bloquear o data grid. Como que eu vou fazer isso? Dentro do Bind Navigator eu tenho uma propriedade Data Grid View e eu vou colocar qual que é o Data Grid View dentro do Bind Navigator. Então vou fechar aqui, vou vir aqui no design do formulário, clico aqui no Bind Navigator, venho aqui em propriedades, vamos achar o Data Grid View, está aqui, ó, vou selecionar esse aqui, que é esse que a gente criou, certo? Vamos dar um play aqui, vocês vão ver que ele vai bloquear, ó, cadastro, softwares. Vou editar esse cara aqui, tab, ó, posso clicar aqui, não consigo mexer, ou eu cancelo ou eu salvo. Se eu cancelar, ó, tem um erro, não era para acontecer isso, era para ele voltar ao valor original. Por que não aconteceu isso? Porque a classe software tem que herdar uma outra classe que eu criei. Qual que é essa classe? Aqui no Tools tem essa classe aqui, ó, Editable Object. O que é esse Editable Object? É uma classe que herda a interface Editable Object, que tem métodos ali que o Bind Navigator, o Bind Source, se eu não me engano, ele verifica se ó, o registro atual, se ele herda essa interface, ele vai executar alguns métodos chamados Begin Edit, Cancel Edit e End Edit nos momentos propícios. Ou seja, quando eu vou começar editar um registro, o Bind Source por padrão verifica se o registro atual herda, se a classe que está implementada no Bind Source herda esse Editable Object, essa interface, ele vai chamar o Begin Edit. Se você mandar cancelar o Bind Source, ele vai chamar esse Cancel Edit. Então, todas as classes de entidades que são de cadastro têm que herdar essa classe que eu criei, Editable Object. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no Model, a gente vai vir na nossa classe Software, F7, aqui em cima, a gente vai, dois pontos, Editable Object, ok? Só isso basta. Vamos dar um play, vamos vir aqui no cadastro, vamos editar aqui, editei o primeiro, dou um tab, né? Vou cancelar, olha lá, voltou ao valor original, né? Então se o cara cancelar, eu não queria editar isso, eu coloquei errado, não quero salvar, o cara vai cancelar, ele volta na interface e aparece o valor inicial que estava, certo? Para excluir, vamos ver aqui, ó, vamos excluir esse cara aqui, excluir, olha, vai aparecer uma mensagem totalmente customizada, eu que fiz, né? Ó, deseja realmente excluir o registro? Por padrão é não. Vamos supor, se o cara na desespero lá dá um enter, ó, ele não exclui. Excluir, o cara clicou em sim, ó, excluiu, certo? Sem nenhum problema. Se eu fechar o formulário e abrir de novo, opa, por que apareceu de novo? Porque eu não implementei
para ele excluir no banco de dados. Eu tenho que implementar isso, tá? Aqui ele excluiu porque ele só excluiu dentro do binding source, que é uma classe, uma instância de uma classe que trabalha com os registros. A gente precisa excluir do banco de dados. Então, o que a gente vai fazer? Vamos parar o stop, vamos dar um stop aqui. Vamos voltar aqui na interface. No Bind Navigator, ele tem um evento que chama Delete Item. Aqui, está aqui o Delete Item. Eu dou um duplo clique, ele vai aparecer aqui. Ele funciona igualzinho aqui, o mesmo esquema do Save Item. Então eu tenho que criar um método. Vamos criar um método excluir. Então vou dar aqui private bool, tá? Excluir, certo? Eu vou copiar essa estrutura aqui que vai seguir a mesma estrutura, tá? Então, Ctrl C, Ctrl V, tá? Então aqui do controlador a gente vai chamar o método excluir. Vamos passar o software atual, né? A mensagem a gente vai pôr cadastro excluído com sucesso, né? Esse que a gente pode tirar, porque como vai ser excluído o cadastro, não precisa resetar, não precisa reler as propriedades do item corrente. Então eu posso tirar fora e ele vai ter um return true, certo? Então, chamando esse método aqui, ele vai executar. Se der algum erro do tipo user exception, ele vai aparecer aqui, show error, né? E vai dar um return false. Se der sucesso, vai dar um return true, né? Aqui no evento a gente vai pôr e.cancel recebe not excluir. Então, se excluir for false, negando fica true, cancel recebe true, né? É isso que a gente quer. Então vamos dar um play. Cadastros, softwares, vamos clicar nesse e vamos excluir. Deseja realmente excluir o registro? Sim. Cadastro excluído com sucesso. Viu que registro e cadastro fica meio estranho, a gente pode até mudar ali para, em vez de cadastro excluído com sucesso, a gente pode colocar registro, né? Então você viu que ele excluiu aqui. Como é que eu sei que ele excluiu? Eu posso vir aqui, abrir de novo. Ó, ele buscou no banco de dados, já não está mais lá, certo? Outra coisa que a gente tem que implementar para buscar por descrição. Como é que a gente vai fazer isso? Isso eu vou explicar na próxima aula, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é implementar os cadastros, ver se está salvando, ver se está excluindo, né? Aqui, se você for clicar nesses botõezinhos aqui, ó, você está vendo que está funcionando normal, né? A primeira parte já está quase pronta. Por quê? Vou adicionar um novo. Se porventura o usuário clicar em salvar os dados, ele vai dar um erro, ó, porque a Store Procedure incluir espera a descrição e não foi informado. Ó, eu não informei nada aqui, certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que validar os campos obrigatórios. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui na interface e vai fazer o seguinte: por padrão, a gente vai pôr assim: todos os campos obrigatórios a gente vai pôr a label em negrito. A gente vai vir aqui em propriedades, fonte, aqui onde está escrito bold, a gente vai pôr true, certo? Ó, a descrição vai ser, você viu que até mudou tudo aqui, vamos ter que acertar certinho. Aqui, tá? O usuário saber qual que é o campo obrigatório, tá? Então, como a gente vai fazer isso? Isso a gente vai tratar dentro do método salvar. Então, a gente vai dar um F7 aqui no método salvar. Então, antes de executar daqui para baixo, o que ele tem que fazer? A gente tem que criar um método para verificar campos obrigatórios. Então, a
a gente pode vir aqui, private pool, verificar campos obrigatórios, certo? Então, primeiro campo obrigatório, só tem um, a descrição. Então a gente vai dar um if se descrição textbox.text for igual a nada. O que tem que fazer? Eu tenho que separar uma mensagem, h4b, message box, show, informe a descrição do software, exclamação. O type, qual que vai ser o type? Então, h4b, message box type, ponto. Vai ser uma question? Não. Vai ser um warning. Vai ser uma advertência. E o botão padrão a gente não vai informar porque é o padrão mesmo, que é o botão 1, certo? O que eu vou retornar? Eu tenho que dar o foco no campo. Descrição textbox.focus, certo? Quando acontecer isso, o cursor vai setar o cursor dentro dessa caixa de texto. E vou retornar true, porque tem campo obrigatório que não foi preenchido, certo? Depois do if eu vou pôr um return false, né? Se não entrar dentro do if, ele vai retornar false, quer dizer que não tem nenhum campo obrigatório, tá? Esse método eu vou chamar dentro do salvar, tá? Mostrando o square, mas estava errado. Dentro do salvar aqui que eu vou chamar. Se verificar campos obrigatórios for igual a true, né? Quer dizer que tem coisa, tem pendência. O que eu vou fazer? Eu vou dar um return false, ou seja, não é para salvar. O método salvar não foi executado com sucesso. Ok? Outra coisa que pode dar problema é o usuário colocar um monte de espaço, né, e salvar a descrição com a descrição vai ser 4 espaços, por exemplo. O que a gente tem que fazer isso para evitar que o usuário proceda dessa forma? Então aqui no ponto .text a gente vai pôr ponto .trim. Ele vai retirar todos os espaços, tá? Tanto no começo como no final. No meio não. Tá? Vamos dar um play. Cadastros, softwares, né? Vou adicionar um. Vamos clicar no salvar. Olha lá, informa a descrição do software. Você viu que até cancelou ali. Vamos ter que evitar isso também. Mas isso eu vou estar vendo e comunicando a vocês. Então adicionar, vamos colocar um outro espaço aqui. Ó, informa a descrição do software, né? Então vou adicionar aqui. Vamos colocar um sistema de cadastros. Salvar. Ok. Salvo com sucesso. Tá? Então, assim a gente conclui essa aula de cadastro. Tá? Se vierem mais algumas coisas, eu vou entrar em contato com vocês e tá passando para vocês como proceder. Qualquer dúvida, por favor, entrar em contato comigo e até a próxima aula.